Bom dia! Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Bom dia. Um ótimo, excelente dia para você, para mim, para todos nós, meus irmãos, que estamos aqui ligadinhos pelo canal da comunhão e do amor sem fronteiras. Eita, Deus lindo, maravilhoso, hein? Louvado seja Deus. Bispa Nivalda passando por aqui, ao som de Agnus Dei, ao som de Agnus Dei, hein? Ó, aleluia! Só tu és santo, aleluia! Oh, glória! Oh, coisa linda! Só Ele é digno de todo louvor, só Ele é digno de toda honra, toda glória. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus, meus irmãos. Então, cante aí nesse dia. Aleluia! Aleluia! Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor. Glórias a Deus, amém? Glórias a Deus. Então, estou passando por aqui. Eu quero desejar nessa segunda-feira abençoada do dia 18 de agosto de 2025, amém? Eu quero declarar nesse dia, desejar, profetizar em nome de Jesus, que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, que o Espírito da verdade, meus irmãos, que o mundo não vê e não conhece, mas possa estar aí sobre a sua vida, a sua casa, toda a sua família. Amém? Porque aonde o Espírito Santo está, irmãos, as coisas não ficam do mesmo jeito, as coisas não ficam da mesma forma. Amém? Lembra de Atos 2? Como o som do céu, como o vento impetuoso. Meu Deus, todos foram tomados. A vida de ninguém, irmãos, ficou do mesmo jeito. Saiu o medo, saiu a procrastinação, saiu o pânico, saiu a depressão. Se havia alguém depressivo, irmão, foi tudo embora. Se havia alguém enfermo, foi curado. Amém? Porque o Espírito Santo de Deus, ele toma as nossas vidas. Se há necessidade de consolo, se há necessidade de força, o Espírito Santo, ele vem, ele atua e ele mora dentro de nós. Amém? Glórias a Deus em nome de Jesus. Hoje, então, essa segunda-feira abençoada. E aí, irmãos, como é que foi seu final de semana? Porque aqui, vou falar uma coisa para você, hein? Aqui, ó, na Missão Sem Fronteiras, aqui, ali, nos quatro cantos, não tem ninguém parado, não, viu? Te garanto isso. Aleluia, Jesus. Temos trabalhado e trabalhado muito, né? Temos trabalhado muito para o reino do Senhor. Sabemos o que Deus fez conosco. Sabemos o óleo que caiu na nossa cabeça e isso cada dia mais nos impulsiona, isso cada dia mais nos fortalece, nos dá vontade, né? Tem gente que fala, ah, eu perdi a vontade. A gente não está perdendo a vontade, não. Cada dia a gente está com mais vontade. Porque a volta de Jesus está próxima, meus irmãos. Hein? E quanto mais pessoas, aleluia, forem evangelizadas, quanto mais pessoas tiverem acesso à palavra de Deus, todos vamos juntos morar no céu. Aliás, todos os dias nós falamos aqui, né? Eu oro por você, você ora por mim e juntos nós vamos morar no céu. Amém, meus irmãos? Falar em morar no céu, nós estamos aí com a campanha do clamor das madrugadas. Que bênção, irmãos. Que bênçãos nós enchemos as nossas taças. Como diz em Apocalipse 5:8, nós enchemos as taças de oração. Os anjos do Senhor vêm, irmãos, e levam até o trono de Deus. Aleluia. Sabe que orar é a arma do cristão. Jejuar, como nós jejuamos primícias, não é? É a arma do cristão, irmãos. Aleluia, Jesus. A igreja, ela não pode se abster disso, né? A igreja tem que usar mesmo as armas espirituais, amém? Porque as armas da nossa milícia não são carnais, nós não usamos armas carnais, não é? Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são sim poderosas em Deus para anular fortalezas, sofismas, quebrar fortalezas, anular sofismas. Amém? É isso que o apóstolo Paulo nos ensina, né? Em nome de Jesus. Então, irmãos, nós temos usado aí as armas da oração, do jejum, do clamor, orando até que algo aconteça. Ah, eu orei, mas você está orando até que algo aconteça? Você não pode parar de orar jamais, amém?
E quando acontecer, você vai orar por outra coisa. E assim vai, irmãos. Assim vai. Amém? Pegou? Glórias a Deus em nome de Jesus. Então, olha só, nós tivemos a nossa querida família da diaconisa Cíntia, do diácono Daniel, do Henrico, né, servos do Senhor, que estiveram orando, né, cobrindo essa abertura de relógio, né, da madrugada. Essa campanha é sempre coletiva, né, irmãos? Independente disso, nós temos também os nossos intercessores, né, que tanto oram como jejuam também, porque quando você para o seu jejum da primícia, nós não, nós continuamos. É chamado, sabe? Glórias a Deus, aleluia, Jesus. E isso é um prazer para a nossa vida, porque isso também é o que nos fortalece, é o que nos coloca de pé todos os dias. E como diz o louvor, é assim que nós vencemos as nossas guerras, amém? Então, olha aí, clamor da madrugada. Bispo, eu não estou nem sabendo, então entra agora. Você pode já escolher um horário na madrugada, me manda aqui para a gente colocar você no cadastro, né? Que nós temos várias pessoas participando, tá? Esse mês a gente começou assim que terminou o jejum das primícias, que esse mês de agosto foi tudo mais, né? Tá sendo tudo mais. Nós fizemos 10 dias de primícia ali de jejum e já, né? Já seguimos com, já iniciamos o clamor das madrugadas. Amém? Então nós vamos até o final desse mês e você está convidado a escolher um horário, tá? E a orar conosco aí. Cada dia tem alguém, tem um casal, tem uma família, tem alguém, um servo, uma serva de Deus, abrindo esse relógio para que você também possa participar conosco. Amém, meus irmãos? Olha só, as nossas quartas-feiras aqui está sendo uma bênção, hein? Aqui em Guarulhos, nós estamos com a rede de ensino, né? A partir da segunda quarta-feira do mês, a primeira quarta é sempre jejum, né? Porque a gente está sempre nas primícias. Quando vai dando a segunda quarta do mês, nós estamos aqui com uma rede de ensino que está uma bênção, irmãos. Porque, irmãos, olha, a palavra diz assim, ó, examinai as escrituras. Por quê? Porque cuidais ter nela a vida eterna. Sabe qual é o caminho para a vida eterna? É você conhecer as escrituras. Amém? Tem que conhecer as escrituras, porque quem conhece as escrituras, irmãos, não é enganado. Não vai pelo ventinho, sabe? Ai, aqui tá melhor. Ai, ali tá não sei o quê. Não, porque tá acontecendo, irmãos, cuidado. Cuidado com a sua posição que Deus te deu. Amém? Eu falava isso aqui, né? Na ministração da cura, né? Tem coisas que Deus deu para um, mas não deu para o outro. E a gente tem que vigiar, porque às vezes a gente quer as coisas dos outros, né? Então Deus tem algo para cada um de nós. Então examine as escrituras. Então nós estamos toda quarta-feira, a partir da segunda quarta do mês, com a nossa rede de ensino, amém? Nossos professores aqui, ó, Bispo Cido, Pastor Valdir, Pastor Cláudio. Semana passada nós falamos de ansiedade. Tá no YouTube. Se você precisar, me chama que eu te mando. Foi falado um tema sobre ansiedade. Amém? Ansiedade ou resgate? Resgate ou ansiedade? O que você quer viver? Porque esse mês nós estamos falando do resgate de Deus. Achar o que está perdido. Perdeu dentro de casa? O que perdeu? Normalmente se perde dentro de casa, né? Começa dentro da nossa casa. Então, né, nós estamos resgatando aí as nossas dracmas. Amém? De Lucas lá, né? A palavra de Lucas. Eita Deus, Lucas 15. 15, versículo 8, né? A parábola da dracma perdida. Esse mês é sobre resgate. Esse ano é sobre construir sonhos, minha gente. Então, para construir sonhos, você tem que ter ensino, tem que ter oração, tem que ter jejum. Amém? Tem que ter primícia no altar. Então, as nossas quartas-feiras, e eu quero te convidar para essa quarta agora, dessa semana. Né? Hoje é segunda, amanhã é terça, quarta-feira, agora às 20 horas, nós vamos estar falando aí, nós vamos abrir algumas quartas-feiras sobre o resgate dos dons espirituais. Mas, bispa, para que será que eu fui chamado? Ai, mas eu gosto de fazer tal coisa. Mas será que o que eu gosto é o que Deus me chamou? Nós vamos aprender tudo isso daqui, tá bom? Então você está convidado a participar com a gente aqui no presencial em Guarulhos, tá bom? Às 20 horas. Ou você pode pegar pelo YouTube, você que está longe aí, tá bom? E fica gravadinho, né? Você pode pegar. Lá em Bauru, alô Bauru, Bauru! Eita, glória a Deus! Bauru tá com culto de oração. Gente, culto de oração
É aquele culto maravilhoso que você chora, você se derrama, você guerreia, né? Você ora pelo outro irmão ali junto também, né? Então os nossos pastores estão lá em Bauru com culto de oração, dobrando o joelho, guerreando, porque tem hora que você tem que levantar, né? Você levanta lá, ó, a igreja está aberta, você vai guerrear, você vai adorar o Senhor ali, né? Você vai receber com certeza um versículo, uma palavra de direcionamento, hein? E Deus vai aí, em nome de Jesus, fortalecer a sua vida, tá bom? Então, as nossas quartas-feiras, tanto aqui em Guarulhos como lá em Bauru, tá uma bênção. E depois você, bispo, eu vou para o culto de oração, depois você ainda pode pegar as nossas aulas pelo YouTube aqui da rede de ensino. Tá bom, gente? Você tem dúvida, você pode mandar para a gente. Nós temos pastores para poder te ajudar aí, tá? E aquilo que a gente não sabe, a gente vai buscar do Espírito Santo. A gente vai buscar com quem sabe, não é? E glória a Deus e aleluia. Amém? Olha só, outra coisa também maravilhosa que aconteceu. Nós tivemos aqui no sábado, irmãos, 4 horas. Sabe o que é você ficar 4 horas ali numa ministração de cura interior e libertação, aonde os deuses foram denunciados das nossas vidas, da vida do povo, né? Bênção sobre bênção. Eu falei sobre a cura financeira. Irmãos, Mamon está roubando as pessoas até dentro da igreja, hein? Mamon é o Deus que rege o dinheiro, irmãos. É, irmãos, nós vamos falar disso hoje aqui, hein? Então, olha só, foi ministrado ali, mas essa cura, ela não foi aberta assim, tá? Em redes sociais. Essa cura foi feita mais para o pessoal aqui local da igreja. Nós recebemos algumas pessoas também de fora, né? Mas foi entregue uma ficha antes, né? O pessoal perguntou se alguém queria aqui, algum amigo de perto, alguém que, apesar que veio gente de longe, né? Veio gente de Atibaia, veio gente de Itapecerica da Serra, né? Então nós tivemos essa ministração. Nós vamos ter outra também. Nós fizemos a primeira aqui em Guarulhos, 4 horas internado dentro da igreja, hein? Os portões fechados, ninguém entrava, ninguém saía, e só ali na cura da ministração, na palavra de Deus, guerreando, né? Ali com orações de renúncia, foi uma bênção, meus irmãos, glórias a Deus, viu? Então nós vamos ter depois um pós-cura, e você que participou não vai ficar de fora, porque eu estava falando para o pessoal, né, para os irmãos, a vida das pessoas é tão assim, corrida, todas as nossas vidas, né? As nossas vidas são tão corridas, e às vezes a gente vai, né, é a palavra do mês, se perde, a pessoa se perde nas suas próprias correrias. Isso aqui depois eu mexo. Isso aqui depois eu falo. Esse aconselhamento aqui, né? Isso aqui depois o pastor não tem tempo. Não sei o quê. Ó, irmãos, esse negócio que o pastor não tem tempo, a gente nunca vai ter tempo. Mas a gente foi chamado para conduzir. Amém? Então, todos quanto nos procuram, nós estamos aí sempre, sempre aí, ó, né? Como dizia um amigo nosso, basqueteando, fazendo um basquete para atender a sua vida. Mas como diz a palavra, aquele que vem não vai sair, né, de maneira nenhuma. A Bíblia, Jesus fala, né, aquele que vem até a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Então depende de você. Amém? Depende de você. As ações estão aí. Tudo está na mesa. O banquete, a gente fala para os pastores, né? Põe o banquete na mesa, come quem quer. Amém? Então tivemos aí, graças a Deus, e vamos ter também em Bauru. Bauru, fica atento quando nós lançarmos as fichas, tá? Porque depois que encerra, não entra mais esse tipo de trabalho, né? É um trabalho diferenciado, tá bom? Aí não tem YouTube, aí não vai ter esse conteúdo, tá? Então, quando soltarmos, fiquem atentos, tá bom? Porque aí você vai se inscrever e você vai participar conosco também lá em Bauru, tá? Nós estamos vendo todas as agendas, né? E vai dar tudo certo em nome de Jesus. Beleza, meus irmãos? Nós vamos estar também em Bauru essa semana, hein? Quinta-feira à noite estamos chegando lá por Bauru, porque sexta-feira nós vamos encerrar uma campanha maravilhosa lá, das 7 sextas-feiras, né? O que o novo céu e a nova terra tem para mim? Com certeza tem resgate de salvação, resgate para casa, resgate para família, resgate para cura, né? Para cada área da sua vida, assim como você crê, porque se você crê, você vai ver a glória de Deus. Amém, meus irmãos? E também ontem, domingão, né?
Ontem, domingo, nós tivemos aí os cultos abençoados. Teve culto aí no seu ministério? Ai, bispa, foi uma benção, sério. Glória a Deus por isso, né? Eita, coisa linda é poder ir para a igreja, né, irmãos? Irmãos, olha, a igreja, como diz a TT, né? Hoje tem igreja? Ai, Jesus, pelo amor de Deus, né? Então, estar na igreja faz toda a diferença, né? Ó, você vê, nós trabalhamos muito. Sábado eu saí daqui de casa 2 horas da tarde, eu e o Bispo Márcio. Chegamos aqui, já era que horário? Ah, já era umas 11 e pouco da noite, né? Até fechar a igreja, até sair tudo, vixe, né? Então, olha só. Mas pergunta se a gente a gente cansa, irmãos, cansa, mas o prazer no espírito, meu Deus, o prazer que a gente sente no espírito de estar envolvido no reino de Deus faz toda a diferença para a nossa vida. Às vezes a pessoa dorme, dorme, dorme e continua cansado. Mas quando você trabalha, trabalha, trabalha nas coisas espirituais, né? Porque o que é espiritual não é igual às coisas naturais, né? Porque o natural é natural, mas aquilo que é espiritual, né? É algo que vem do trono de Deus. E o que vem do trono de Deus nos fortalece. A gente come o pão que Elias comeu, né? E aí a gente corre mais umas milhas aí em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Então é bênção sobre bênção. Então ontem, né, nós tivemos aqui, ó, 4 horas, né, de ministração de cura no sábado. Quando foi ontem, 10 horas da manhã, estava todo mundo de novo aqui, né, no culto ao Senhor, porque eu expliquei para os irmãos, né? Falei, irmãos, a cura é para você, a cura é para a gente, mas o culto é para Deus. Então, sábado, a cura era para nós, individualmente falando. Agora, domingo, o culto era para o Senhor. Então, nós fomos entregar o culto ontem, não tiramos o culto, né? Fomos entregar o culto ao Senhor ontem, né? E graças a Deus estávamos ali louvando, né? Recebendo os visitantes, conversando com os irmãos, tomando café da manhã junto, que coisa maravilhosa. O Bispo Márcio trouxe para a gente os tesouros, né? O bispo veio pautando aí os tesouros que nós estamos falando aí na série, né? Dos 10 tesouros que precisam ser resgatados. Glória a Deus. E o Bispo Márcio veio pontuando cada um dos tesouros ali até chegar no tesouro de ontem, que era o tesouro das virtudes de Deus, né? Os frutos do Espírito, uma palavra poderosa, tá em áudio, tá no YouTube. Você tem o nosso acesso de conteúdo aí, tá bom? E em Bauru, eu também ouvi a live de Bauru, assisti, né? Assisti a live de Bauru e ouvi, né, a ministração também do nosso querido amado. Eita, Pastor Frank! Que palavra abençoada, né? Estudada, como diz o Bispo Cido, né? Sentou, escreveu, buscou revelação. Que coisa linda de Deus. Passo 1, passo 2. Olha que direcionamento lindo. Maravilhoso, Pastor Frank. Eita, Deus lindo, obreiro aprovado, né? Glória a Deus, viu? Pela palavra. O culto terminou no horário. Olha que bênção, gente. Maravilha do Senhor, viu? Aqui também terminou no horário. Pegamos no pé do bispíssimo aqui, ó. Todo mundo terminou no horário, né? Os irmãos foram para casa. E foi bênção do Senhor, né? Louvado seja Deus. Bauru ali também no louvor, na adoração. Pastor Marcos, Milena, as meninas ali. Mariane, Lucila, o Danielzinho da Elaine, né? Glória a Deus, que bênção. Ministração da oferta ali. Eu ouvi tudo, viu, irmã Sônia? Ouvi tudo ali também. Os testemunhos que eu já vou contar aqui daqui a pouco, né? Pastora Rosinha orando ali também. Só bênção sobre bênção, né, irmãos? Glórias a Deus, hein? Então, olha só, esse final de semana a gente tá juntinho aí no polo de Bauru. Eita, Bauru, vamos dar um abração nos irmãos, hein? Eita, irmãos, que o irmão cheio de Deus com o outro cheio de Deus, hein? O que que acontece, né? Hein? Eu lembrei do ventre de Maria e do ventre de Isabel. Quando elas se encontraram, as crianças tremeram na barriga. Eita, arabassura, alabaxere canta. Olha Deus falando com a gente aqui, hein? Quando um servo de Deus encontra com o outro, né? Eita Deus. Quando Paulo chegava, quando o apóstolo Paulo chegava nas cidades, hein? Ai, Paulo, que bom que você chegou aqui. Vamos nos alegrar, vamos orar juntos, vamos falar de Deus. Ah, que coisa linda, maravilhosa, né, irmãos? Louvado seja Deus. Então, olha, o nosso final de semana foi assim. Amém? Sexta-feira também teve lá um cultaço lá em Bauru, né? Sexta-feira teve a sexta
a sexta-feira, né? Quem ministrou foi a diaconisa Márcia. Márcia, também peguei a palavra, viu? Irmãos, eu tô afiada, né? As pessoas falam, bispa, a senhora ouve? Eu ouço tudo, irmãos. Eu ouço tudo que tá no canal, tudo que chega. Por quê? A palavra do mês, ela é construída em cima de tudo que vai chegando, né? O Senhor vai apontando e falando, olha, você viu isso aqui? Você viu aquele testemunho? Olha aquele louvor, olha aquilo lá. Então vai se construindo a palavra de direcionamento para o nosso mês. Então a Bispa Nivalda pensa que eu pego todo o material, hein? Tudo, as lives, tudo. Tem live que eu assisto até por 3 vezes. E fora, né, outros pastores que a gente também acompanha, né? Política, né? Precisa acompanhar a política, precisa acompanhar de tudo um pouco, hein? E eu vou falar uma coisa para você, hein? Normalmente Deus chamou os ocupados, viu? Que o ocupado ele vai dar um jeito de assistir a live, de pegar o tema da ansiedade, de pegar o culto de oração, vai dar um jeito, né? De ouvir o áudio da palavra do dia. É, irmãos, é assim mesmo, né? E dá conta de tudo ainda, né? Graças a Deus por isso. Amém, meus irmãos? Fechou? Então é isso aí, dá um glória a Deus aí, vai. Glória a Deus! Eu quero mandar um abraço para minha amiga, a nossa querida intercessora lá de Promissão, a Rosa Dias. A Rosa Dias que está trabalhando bastante, né, Rosa? Dando um beijo para nós aí. Ela mandou um beijo para mim ontem, ela me respondeu a mensagem, né? E nós ontem mandamos aí o parabéns para nossa querida irmã Rosa Dias, de Promissão. Beijo, Rosa. Amamos a sua vida, viu, querida? Antes de final do ano, a gente aparece aí, eu creio. Deus vai preparar, Deus está no controle de tudo, né? Todas as nossas irmãs aí de Promissão, um beijo para todas, tá? Amamos todos vocês aí, os irmãos, os pastores. Temos pastores aí, pastor Silvio, né? Pastora Ana, a irmã Dirce, a irmã Maria, a irmã Tereza, a irmã Marina, a Rosa. Ixi, tem muitas irmãs aí, né? Que a gente ama, a irmã Neide, todas, todas, viu? Amamos vocês aí, em nome de Jesus. Amém, meus amados? Então vamos lá. Agora nós vamos aqui para o testemunho, né? Glória a Deus. Irmãos, tem testemunho aqui de monte, hein? Tem testemunho de monte aqui. Aleluia, Jesus. Olha isso aqui, gente. Quanto testemunho. Olha só, bispa, eu quero dar um testemunho aqui. Não é da mesma igreja que eu congregava. Não é da mesma igreja que eu congregava, mas eu fui com a minha amiga de adolescência. Nós tivemos muitas experiências com Deus na igreja que frequentávamos. E aí eu tive essa oportunidade de estar com ela novamente. Ela é uma bênção. E bispa, sabe o que aconteceu? O marido dela se batizou esse mês, aleluia! E ela está acompanhando ele, bispa. Deus está agindo, eu creio, quero estar preparada para agradar o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo e ganhar almas para ele. Olha o que eu acabei de falar aqui, né, minha irmã? Quando uma irmã, irmãos, esse negócio de mesma igreja, irmão, só tem uma igreja. É que na Terra tem os CNPJs, né? Cada um está num lugar, um está no Rio, o outro está em Goiás, o outro está em São Paulo, o outro está em Bauru. Então tem os endereços, mas só tem uma igreja. Se algum dia alguém falar para você, né? Ah, é a sua igreja, não sei o que, a minha igreja. Irmãos, nós somos uma igreja só. Nós vamos todos morar no céu. Então a irmã foi ali, ajudou a outra. Olha só, o marido se batizou. É o que eu falei, quando se encontram dois servos de Deus, duas servas de Deus, olha o que acontece. O mundo se reúne, irmãos, para fofocar, para falar mal, né? Para falar mal da igreja, do ministério, do pastor, de não sei de quem, né? Da política, mas nós nos reunimos para isso aqui, ó. Ver batismo, eita, arabassura e alabassa, ver salvação da família, né? Então, minha irmã, Deus te abençoe aí, viu? Continue evangelizando, tá bom? Isso aí, continua fazendo a obra do Senhor, aleluia, que Deus está se agradando. Bispo, eu quero contar mais um testemunho. Chegaram cadeiras novas e confortáveis para o nosso setor. Louvado seja Deus por essa bênção, nossa querida irmã Carmine, a nossa obreira Carmine, mãe do Renato. Estiveram ali ontem, fiquei tão feliz de ver vocês. Tomara que eu veja vocês também agora aqui, né? A partir de sexta. Carmine, que linda, glória a Deus. A Carmine me mandava aqui pedir de oração, bispa, ora,
porque eu trabalho ali, né, numa cadeira tão ruim, tão velha, bispa, ora, olha só, né? E chegou aí, ó, a gente ora, né? A igreja ora lá em Bauru. Aí, Carmine, tem gente orando por você. Olha aí, glória a Deus, né? Chegaram as cadeiras novas. Para aí, Carmine, chegou cadeira nova aqui na igreja, e aí? Coisa linda de Deus, né? É o que eu falo, quando a igreja do Senhor está sendo amparada, né, em tudo, né? Olha só, eu aprendi isso. O aluguel da igreja está pago, não vai ter coisa, não vai ter problemas financeiros na sua vida, porque você é uma extensão da igreja, né? Glória a Deus. Viu, Carmine? Olha o outro testemunho aqui. Também tenho testemunho. Acabou o meu período de experiência no meu trabalho e eu passei com muitos elogios. Aleluia, para a glória de Deus. A nossa diaconisa Mari. Eita, Mari, que bênção de Deus, hein, minha querida? Eita, glória a Deus, a nossa diaconisa Mari, que ora aí pelos filhos da terra, né, Mari? Tá com uma lista grande, né? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Olha que bênção, hein? Olha que bênção de Deus, gente, aleluia, louvado seja o Senhor por isso, né? Eu me alegro no meu coração de saber que as pessoas estão aí passando as experiências, as pessoas estão aí, né, recebendo seus registros, a honra de Deus na terra, porque eu falo uma coisa, né? Quando o céu nos reconhece, a terra é obrigada a reconhecer. Quando o céu nos aprova, a terra é obrigada a nos aprovar. Porque, irmãos, nada pode ir contra um comando do céu. Você quer um comando do céu na tua vida hoje? Levanta a tua mão aí e fala: Senhor, eu quero o que a Bispa Nivalda está falando. Eu quero um comando do céu na minha vida para algo. Então, receba aí sobre a sua vida, como recebeu a nossa querida diaconisa Mari aqui. Tá bom, irmãos? Glórias a Deus. Olha aqui, testemunho da irmã Maria. Irmã Maria, eu falei de promissão aqui, ó. Bispo, eu tenho um testemunho. Parente da irmã Maria Paulino, 7 anos, estava no emprego puxado. Saiu, pediu a conta, mas não perdeu nada desses 7 anos. E aí conseguiu uma outra porta de emprego, né? E agora consegue ir para a igreja, louvado seja Deus, é o Davi, né? É um dos filhos, não é isso da irmã Maria? É Davi, né? É o Davi. É um dos filhos, né? Da irmã. É filho ou é neto? Eu acho que é filho, se eu não estou enganada aqui no testemunho dela, né? Então, olha só, ele estava numa empresa de 7 anos, um emprego puxado, não tinha tempo nem de ir para a igreja. Irmãos, olha, isso tem me incomodado, sabia? Olha, isso tem me incomodado muito, sabe? Esses empregos de domingo que tiram as pessoas da casa do Senhor, isso tem me incomodado. Eu estou orando, eu estou buscando a Deus. Eu tenho falado, Senhor, libera o teu povo, Jesus. Libera o teu povo, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu creio. Eu creio. E aqui, ó, tá aqui o testemunho, ó. 7 anos no emprego assim, né? E arrumou outro, e agora tá conseguindo ir para a casa do Senhor e nem perdeu, né? Não perdeu nada. Pediu a conta, mas não perdeu nada. E tem o testemunho do outro filho que conseguiu, né? Aqui, ó. O outro filho também conseguiu. Deseja ter a família de volta e o filho está na faculdade e Deus tem abençoado, né? Aqui, ó, o filho Pedro está na faculdade, né? E tem sido abençoado. E também recebeu um emprego bom. O outro batizou a filha. Num mês aconteceu tudo isso, né? São os filhos aqui da nossa intercessora Maria Paulina. Olha o que Deus está fazendo, batizando, né? Tirando de empregos que segura a pessoa, né? Dos cultos. Ai, meu Deus, obrigado, Jesus, que Deus está ouvindo as nossas orações, viu? Louvado seja Deus, irmã Maria. Um beijo, irmã Maria. Olha aqui, a irmã Maria de Sorocaba também está dando testemunhos aqui, ó, que ela conseguiu uns exames difíceis, conseguiu pelo SUS, né? Não pagou nada, né? Nesse exame que ela conseguiu fazer, ainda teve um atendimento diferenciado, foi chamada com rapidez, né? E Deus está trabalhando aí, né, irmã Maria de Sorocaba? Irmã Maria, a senhora tem primícia no altar, né? E não é de hoje. Todas elas aqui, ó, todo esse povo. Glória a Deus, louvado seja Deus, viu, irmã Maria? Que Deus continue abençoando e curando a irmã aí, viu? Olha outro aqui. Quero contar mais um testemunho. Ah, tá, esse aqui eu já li. Taranã. Aqui, ó, esse aqui, ó. Glória a Deus.
A irmã Lucila de Bauru, a irmã Lucila levita da casa do Senhor, lá do polo de Bauru, ela tentou 4 vezes, né, a aquisição da casa própria, por 4 vezes foi rejeitado os documentos, mas para a honra e glória do Senhor Jesus, agora ela foi chamada, tá liberado os documentos da Lulu, ei Lulu, glória a Deus, Lulu de Bauru aí, glória a Deus, Lucila, que bênção, fiquei tão feliz de ouvir o testemunho da Lucila ontem, lá na live, glória a Deus, Lucila, irmãos, quer conhecer a irmã Lucila? Quer aprender aí como é que consegue casa própria, o que caminho ela fez, como ela fez? Vai lá no Polo de Bauru. Amanhã tem tarde da bênção, hein, pastora Rosinha? Olha lá, vai lá. Vai lá, irmãos, glória a Deus. Vai orar lá de quarta-feira à noite. Vai lá, né, na sexta-feira. Vai lá domingo de manhã. Olha que bênção, Lucila. Parabéns, viu, Lucila? Conheço a Lucila há tantos anos, né? É uma guerreira. Uma mulher que entregou a sua vida para Jesus, né? A sua família, louvado seja Deus. Aleluia. Olha a testemunha aqui, bispa, olha que bênção. Eu desejava muito colocar um determinado nome, e é uma das 7 igrejas do Apocalipse. E eu lembro que nós tivemos uma série com essas 7 igrejas. E agora teve uma outra série também parecida. Louvado seja Deus. E eu gostaria muito de colocar o nome da minha empresa de Filadélfia. E para a honra e glória do Senhor Jesus, foi aprovado a minha empresa de seguros, chama Filadélfia. Aí, Carla Vargas, parabéns! Ela conseguiu colocar o nome de Filadélfia, que foi uma igreja muito fiel, né? Glória a Deus, viu, Carla? Aleluia, Jesus, que maravilha do Senhor. A gente se alegra, viu, querida? A Carla é uma pessoa que, né? Ela é uma pessoa que ama o reino de Deus, né? Glória a Deus, viu, Carla? E a gente está preparando para ir para a formatura da Carla, né? Que a Carla, ela se formou, ela vai se formar em teologia, né? E nós vamos estar lá na festa com ela, lá, né? Igual a mulher que achou a dracma, chamou os amigos para se alegrar junto, né, Carla? E a gente vai se alegrar junto com você aí, nós vamos, tá bom, minha amada? Parabéns, viu, pela empresa, parabéns pela República aí, os quartos sendo alugados, né? Deus é fiel, viu? Tudo isso é resposta de oração da intercessão, né? Glórias a Deus. A paz, Bispa Nivalda, amada, a minha filha resolveu tirar férias. Assim, bem rapidamente, falou: vou tirar minhas férias agora. E estamos, nesse momento, no voo, indo para as Américas. E no sábado sairemos de lá para fazer um cruzeiro para uma outra localidade. Mas há uns 10 dias atrás, quando ela resolveu ir, eu entreguei para Deus, somente se fosse da vontade dele. Enfim, entramos em enfim, para entrarmos em 2 lugares naquela região da viagem que a minha filha queria, né? O passaporte tinha que estar com 6 meses antes para vencer. E o nosso estava com 5 meses. Então, a minha filha conseguiu marcar a segunda da semana passada no interior de São Paulo. Fomos até lá e disseram que ficaria pronto de 6 a 10 dias úteis. E na última terça-feira era o nosso último dia de prazo, porque tínhamos que sair na quinta, bispa. Era muito arriscado chegar no dia em que o cruzeiro ia sair. Mas graças a Deus, terça-feira passada, às 9h30 da manhã, a minha filha olhou 2 vezes e aí e nada do passaporte sair. Aí ela me disse: vamos escolher um outro, então, mãe, um outro trajeto, um outro cruzeiro. E eu falei para mim mesma: não é a vontade de Deus, vamos procurar outro. Aí, às 10 horas da manhã, resolvi olhar no site. O passaporte, bispo, estava liberado e só a gente poderia pegar. E tinha que colocar digital. E foi a maior correria. Como não tínhamos o passaporte, não podia comprar o cruzeiro sem passaporte e nem o voo. Bispo, em 2 dias antes, fomos ver se o voo e o cruzeiro aumentaram. Acredita que saiu mais barato do que já estava? Aí eu disse: Deus permitiu. E para confirmar, a minha filha foi escolhida para ir na classe executiva no banco que vira uma cama, com muito conforto. Como Deus é fiel em tudo, quando colocamos as mãos na missão dele sem reclamar,
sem questionar, somente aceitar e crer que Ele sempre faz o melhor, incrível, emocionante o agir de Deus, dele nas pequenas e grandes coisas. É o testemunho da minha amiga, a minha irmã querida, que a gente tem um carinho, uma pessoa que engaja tudo aqui com a gente também, tem a mão na missão, tem a mão na intercessão. É a nossa querida Edna aqui de São Paulo. Eita, Edna! Agora ela já está lá no passeio com a filha, né? Graças a Deus por isso, viu, Edna? Deus abençoe. Vocês estão vendo aqui, irmãos, que Deus cria caminho. Deus cria, irmãos, caminho para o fiel. Deus cria caminho, olha só, né? Tava para vencer o passaporte, tinha que ter tantos meses, tinha que fazer isso, aí conseguiu numa outra cidade, elas correram até lá, tinha que pôr digital, porque só pode ser a pessoa. Ai, deixa eu dar uma olhada para ver se a viagem não aumentou nesse período. Não, não aumentou, abaixou, pelo contrário. A filha ainda foi selecionada para viajar na classe executiva. Olha, gente, o agir de Deus é lindo, né? Na vida de quem é fiel. Olha esse outro testemunho aqui, ó. O pastor Marcos, eita, pastor Marcos! O pastor Marcos também deu testemunho, né? Que ele trabalha com outro trabalho dele, né? Que é luthier, né? Que é manutenção, né, de instrumentos musicais. Aliás, o pastor Marcos, viu, gente? Pensa, né? Aliás, a família do Bispo Márcio tem o Marcelo ali, que faz esses trabalhos, tem o Anderson, e tem o Silas, né, que é o filho do pastor Marcos, e tem o pastor Marcos aí em Bauru. Quem é de Bauru aí, ó, você não vai dar seu violão na mão de qualquer um, né? Você não vai dar sua guitarra na mão de qualquer um, você vai dar na mão de quem? Do pastor Marcos. Ei, você vai dar na mão do pastor Marcos, porque ele vai estar orando ali, né? Vai fazer com amor e carinho e com precinho mesmo, né? Com preço bom, né, irmãos? Um preço realmente que é viável, né? Porque hoje a gente manda as coisas nos lugares, depois a gente descobre que pagou o dobro, né, irmãos? É triste quando acontece isso, né? Outro dia aconteceu isso. A pessoa queria me cobrar o dobro para fazer um concerto de algo. E aí a moça falou assim, ó, não vai mais lá não, vai em tal lugar que é muito mais barato. Então, olha só, o pastor Marcos testemunhou de 2 clientes novos. Então, irmãos, indica o pastor Marcos aí em Bauru. Alô, Bauru! Aleluia! Olha só, o presbítero André também deu testemunho aqui ontem no Polo. Irmãos, está com 37 minutos, eu estou só no testemunho, olha que coisa. O presbítero André deu testemunho aqui que o carro dele quebrou, né? Ficou assim, meu Deus, um valor. O carro quebrou uma coisa, quebrou outra, né? E aí ele falou, né? Tem que arrumar, não tem jeito, preciso usar o carro. Aí ele falou que Deus levantou um casal de amigos deles lá, né? Falou, André, quanto ficou o conserto? Ah, ficou tanto. Quanto ficou o conserto? Ficou tanto, pois o amigo lá, o casal, né, abençoou o André e a Fernandinha, eita, glória a Deus, né, e ajudou eles, e além disso também veio uma liberação, né, de tudo que estavam, também veio uma liberação que eles estavam precisando, e ele pediu oração, né, para um cliente que estava para renovar o contrato, renova, não renova, renova, não renova, colocou na oração, os intercessores oraram, viu, André? Nós oramos, viu? E olha o que aconteceu, o cliente liberou, né? Liberou aí o contrato, assinou para mais um ano, glória a Deus, né? E a pastora Rosinha falou, André, que você vai fechar 7 clientes, hein? Toma posse, tá bom, meu amado? Em nome de Jesus. E a nossa querida diaconisa Carme também aqui do Polo, né? A vozinha Olga, diaconisa Olga, a Carme testemunhou que ela estava com uma restrição no nome já há muitos anos, né? E o valor da dívida era 12 mil e ela não conseguia fazer um acordo e em um dos cultos, né? Porque a gente aqui sempre fala, irmãos, do nome. Não aceita o seu nome ficar com restrição, viu? Não aceita. Vai atrás. Ai, bispo, mas eu não tenho dinheiro, mas vai pelo menos saber quanto que é. Aí você vai orar e alguma coisa vai acontecer. Deus vai limpar seu nome. Amém? Porque isso faz parte do resgate. Isso faz parte do novo de Deus. Isso faz parte da construção do seu sonho, né? Ter o seu nome limpo aí, sem restrição. O crente não pode ter nome sujo, irmãos. O crente tem que ter nome limpo. Porque as coisas de Deus são limpas, né? Você pode ter passado um deserto aí, nós passamos, mas não aceita isso, vai atrás, viu? E a nossa querida recebeu uma palavra ali, ó, do altar. Ela recebeu uma palavra do altar.
E para a honra e glória do Senhor Jesus, né? Ela pagou ali, ó, de 12 mil, ela pagou 800 e poucos reais na dívida. De 12 mil ficou 800 e pouco. Não é isso, Carmen? Glórias a Deus, né? Louvado seja o nome de Jesus. E a diaconisa Carmen também, né? Ela estava doentinha, a gente fez uma visitinha para ela aqui na semana e ela me contou um testemunho, né? Que deu um probleminha na rede elétrica e a filha dela, Lúcia, oi Lúcia, um beijo, eu tô com saudade, Lulu, de você também, viu? A Lúcia mandou, atendeu o eletricista, que é amigo da família, né? E o eletricista, ele falou assim, né? Que poderia ter acontecido, falou assim, ó, vocês estão vivas aqui por um milagre de Deus, né? Então, para a honra e glória do Senhor Jesus, louvado seja o Senhor, Deus deu o grande livramento ali, né, na vida da casa das servas do Senhor, porque estava lá até para pegar fogo, irmãos, do jeito que estavam os fios já velhos, já danificados, né? E aí o eletricista falou, ó, Deus deu um grande livramento para a casa de vocês, né? Poderia ter acontecido coisa pior, mas não aconteceu, né, irmãos? Então Deus é lindo e maravilhoso. Dá um glória a Deus aí. Glória a Deus! Aleluia, Jesus. Louvado e engrandecido seja o Senhor, meus irmãos. Deus é lindo e poderoso. Aleluia. Louvado seja Deus por isso, né? Aleluia, Jesus. Deus é lindo. Oh, glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ai, irmãos. O que diremos, pois, à vista dessas coisas, né? Se Deus é por nós, eu estou aqui, ó, há 41 minutos, já dei uma palavra aqui. E hoje é o 10º dia da série. E a gente vai falar aqui dos tesouros hoje é o 8º dia da série. Hoje é o 8º. Porque nós estamos falando de 10 tesouros que devemos resgatar. Ontem foi o 7º das virtudes. Hoje é o 8º. Hoje é o tesouro da generosidade. Será que essas pessoas que estão aqui nos testemunhos, vai vir o testemunho da Ângela e do Paulo, você vai ver o que Deus fez com a Ângela e o Paulo essa semana aqui. Ela vai mandar o testemunho para a gente. Hoje é o tesouro da generosidade, Lucas 6,38. Lucas, Evangelho de Lucas 6,38. Dai e dar-se-vos-á. A boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Hoje é o tesouro da generosidade. Irmãos, o que eu posso falar da generosidade? Na ministração da cura, tem uma parte que eu falei lá, né? Eu ministrei essa parte da cura das finanças. Irmãos, a pessoa quando não é generoso, vamos falar do que é, né? A pessoa generosa, ela encontrou um caminho em Deus. E que caminho é esse? A libertação. Porque a pessoa só pode ter o tesouro da generosidade se ela for liberta. Liberta do quê? Do amor às coisas dessa terra, irmãos. Já viu falar assim? Fulano é apegado nas coisas. Fulano nem dorme por causa de coisas. Né? Fulano até brigou por causa de coisas. Não tem gente que é assim? A generosidade é o contrário. É alguém que se desapegou. É alguém que sabe que em Deus ele tem tudo. Porque a verdadeira prosperidade é não ter falta de nada. Então, toda pessoa que é generosa, ela é próspera. Por que ela é próspera? Porque ela dá graças a Deus em tudo. E se ela tem ela reparte no meio. E ela reparte a outra parte. Na pandemia, o Senhor nos falou aqui no canal. Quem não reparte, quem não é generoso, nunca vai transbordar. Se você vê uma pessoa transbordando de tudo, transbordando de alegria, transbordando ali, né, vivendo milagre, sabe? As coisas acontecendo, porque, irmãos, luta todo mundo tem, tá bom? Falar que não tem luta, todo mundo tem. Mas se você vê uma pessoa fluindo na sua alegria, fluindo no ministério, né?
deixando os outros atuarem, ensinando, eu fico feliz, porque para mim é melhor alguém estar fazendo do que eu. Eu fico feliz, porque o sábio é o que ensina, não é o que guarda para si. A generosidade não é só de coisas, é de atitudes, é de conselho. Ó, eu fiz assim, faz assim também, que vai ser bom para você. A pessoa foi generoso em até dar um conselho para a outra, dar uma informação. Tem gente que tem informação, não dá para ninguém. Tem gente que morre com a receita do bolo. Ah, esse bolo aqui ninguém vai saber, só eu. O que a pessoa se tornou? O contrário do generoso. O que a Bíblia fala? Olha aqui o que a Bíblia fala em Colossenses. Colossenses capítulo. Colossenses. Vamos ler o Efésios primeiro. Efésios capítulo 5, versículo 5. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Irmãos, a avareza, ela é tida como idolatria. Colossenses capítulo 3, versículo 5. Colossenses 3, 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e avareza. E avareza, que é idolatria. Então, quem não é generoso é avarento, guarda tudo para si. E a avareza, ela é idolatria. Na cura, a gente ensina isso com mais profundidade. Quando vier a cura aí no interior de São Paulo, o pessoal aqui de Guarulhos aprendeu, da região. A avareza, ela é idolatria. Então, quando você não é generoso e você é avarento em qualquer coisa que for, em qualquer atitude, em qualquer situação, se você é avarento, você é idólatra. E hoje esse ídolo tem que cair da sua vida. Não deixa Mamon reger a sua vida. Porque a Bíblia fala aqui, ó, que o dinheiro, olha só o que a Bíblia fala aqui a respeito do dinheiro. 1 Timóteo 6,10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. O problema não é o dinheiro. O problema não é ter ou não ter, passar um deserto ou um tempo de abundância. O problema é o amor. Porque aí já é sentimento. Aí já é posse, aí é meu, é meu, é meu, é meu, não vou dar nada para ninguém, não vou repartir. Sabe que as primícias, né? Um dia o Senhor falou aqui comigo, filha, além do jejum de primícia que você faz, guardando para mim os primeiros dias do mês, quando você fizer o jejum, separa também uma primícia. Porque a primícia é honrar a Deus. A primícia é um dos caminhos que o generoso aprendeu. Provérbios capítulo 3. Provérbios capítulo 3. Olha o que diz aqui. Cadê aqui? Provérbios capítulo 3. Estou achando aqui o versículo. Espera aí, irmãos. Espera aí, porque aqui, como diz o pastor Cláudio, né? Como diz a pastora Jane, é tudo ao vivo aqui, ó. Provérbios 3, 9. Honra ao Senhor com os teus bens e com as tuas primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu. Então, o generoso, ele honra a Deus com o quê? Com as primícias. Ele faz igual a Abel. Do primeiro, olha, Senhor, o Senhor tem me abençoado tanto aqui. Então, do primeiro, eu tiro o dízimo, que é mandamento, Malaquias 3:10, né? Então, primeiro eu tiro o dízimo e eu tiro. Aí vem aquelas coisas extras, né, no nosso mês, né? Aquele segundo emprego, aquele aumento, aquele PIS, aquele FGTS que você não estava lá esperando, lá veio uma sobrinha. Outro dia, né? Tinha lá 200 e poucos reais no meu aplicativo. Irmãos, olha, eu trabalhei com registro, já faz muitos anos que eu trabalhei com registro, né? E aí. Hoje eu trabalho com o Bispo Márcio na nossa empresa, né? E outras coisas que o Senhor me deu aqui, né? Para a glória dele, né, irmãos? Irmãos, Deus pega os seus dons, né? E porque você é generoso, ele faz os seus dons se multiplicarem até em valores, né?
Eu louvo a Deus por isso, que a gente presta serviço para um. Aí a pessoa fala, quanto que é, bispo? Eu falo, não é nada. Aí a pessoa vem, né? E ó, bispo, eu tô te mandando aqui algo porque você me ajudou na empresa, você me ajudou aqui num documento, você fez isso para mim. Então eu louvo a Deus, porque é assim que Deus tem me abençoado no meu trabalho, né? Ajudar outras pessoas, dar uma consultoria aqui, dar outra consultoria ali, né? Irmãos, o meu trabalho nem propaganda eu faço, porque eu não tenho nem, não preciso nem fazer propaganda, porque uma que eu não tenho tempo. Ai, ai, só o que tem já tá dando conta, né? Ai, meu Deus, e é uma benção, né? Porque Deus, ele nos dá o recurso. Então, você coloca a primícia. A primícia é caminho que o generoso encontrou para honrar a Deus, né? Todo generoso é primiciante da casa do Senhor. Todo generoso é dizimista. Todo generoso tem a mão na missão. Irmãos, nós estamos na Ásia, gente, nós estamos com trabalho lá, nós temos missionários, a nossa igreja, o nosso ministério, você faz parte aí no online também, não só dos polos, você também tem a mão na Ásia. Nós adotamos lá o trabalho com idosos. Tem vários trabalhos, mas um que Deus falou no meu coração era os idosos. É servido um jantar toda sexta-feira. Antes o jantar acontecia uma vez por mês, porque os recursos eram poucos. Mas aí mais igrejas se associaram e agora o jantar acontece uma vez por semana. E o que acontece nesse jantar? Irmãos, a palavra de Deus é pregada. E nenhum idoso, nenhum velhinho morre sem aceitar Jesus. Eu achei isso lindo, porque o idoso já está, muitos já estão até no fim da vida. Você gostaria que o teu pai morresse sem Jesus? Você gostaria que a sua mãe, a sua avó, ela fosse lá, né? Ela partisse dessa terra sem Jesus? Pois as pessoas são evangelizadas ali, né? E nenhum deles vai partir. O foco é esse: ninguém vai partir da terra sem aceitar Jesus. Amém? Então, nós estamos com esse trabalho. Agora, os nossos missionários também vão começar um trabalho, né? Os irmãos viram falar aí nesses tempos, né? Muitas, nós temos falado, né? Nós vamos ter aqui a rede de ensino também. Aguarda que em setembro nós vamos ter na rede de ensino, numa quarta-feira, nós vamos ter um tema também para as crianças. Vou até passar por o Bispo Cida amanhã. Vou ter reunião amanhã com os pastores aqui do ensino e vou passar para eles. Nós vamos ter aqui uma quarta-feira falando sobre as redes sociais das crianças. Então, olha só, lá nos países perseguidos, tem crianças sendo vendidas para a área da prostituição. E os nossos missionários, eles vão começar a pôr a mão de evangelização naquelas vilas. Então, irmãos, louvado seja Deus. É sobre isso. O tesouro da generosidade. Generosidade. Quem encontrou, encontrou. Quem não encontrou, precisa achar. Porque se você não é generoso, você é avarento. E se você é avarento, você é idólatra. E se você tem um ídolo, ele está roubando a adoração a Deus. Porque o diabo, quando faz uma pessoa avarenta, porque o diabo não está preocupado com a quantidade, viu, gente? O diabo não está preocupado com a quantidade. O assassinato não aconteceu ali de Caim matou Abel por causa da quantidade que Abel entregou de primícia. Mas o assassinato aconteceu da raiva, porque Deus não aceitou a adoração de Caim, que foi de qualquer jeito. Mas aceitou a primícia de Abel, que foi uma verdadeira adoração ao Senhor. Lá em Atos 5, Ananias e Safira morreram. Mas eles entregou, também entregou. Eles venderam uma propriedade, tinham feito um voto, eles entregaram. Mas eles tinham um ídolo na vida deles chamado avareza. E o que aconteceu? Esse demônio falou para eles assim, ó, mente. E eles foram entregar e mentiram. Então, irmãos, foi o que eu falei aqui na cura. Não adianta a gente mentir no dízimo. Não adianta a gente mentir nas primícias. Deus tem te honrado, não é sobre quantidade, sim, mas Deus sabe o quanto Ele tem te honrado. E o quanto Ele tem te honrado é o quanto nós temos que honrar a Deus também. Então, se Deus está me honrando, Deus me honrou com 2.000 extras que veio na minha mão, aí eu vou dar R$ 1 para Deus? Pegou? O diabo não está preocupado com a quantidade.
Mas o diabo quer a adoração. Mas também não entrega qualquer adoração para Deus. Entrega uma adoração justa. Entrega uma adoração generosa. Deixa o Espírito Santo te usar. De repente Deus falou, ó, nós temos uma pessoa que paga a conta de um pastor, uma conta de luz. Já faz mais de anos já que essa pessoa paga, essa família paga uma conta de luz. E eu falei para o Bispo Márcio, imagina o que Deus faz com essa família, né? Que tem pago a luz de um profeta. Então é sobre isso. Se eu não sou generoso, eu sou avarento. Então hoje vamos encontrar aqui o tesouro da generosidade. Porque dai e dar-se-vos-á. Porque da maneira que medir, será medido. Mas vai receber a medida recalcada, sacudida e transbordante. Amém? Pai, em nome de Jesus. Estamos aqui, Espírito Santo de Deus, diante de tantos testemunhos, Senhor. Diante de tantos milagres, curas, exames, liberações, salvação. Senhor, tem gente aqui que se batizou, entregou a vida para Jesus, Pai. Senhor, o nosso coração se alegra por tudo aquilo que nós temos feito como obra, como ministério. Senhor, e nada nos para. Obrigado, Jesus, porque cada dia nós temos mais vontade. Louvado seja Deus por isso, nos capacita em toda boa obra. Estamos aqui, Senhor, no ano de construir sonhos. Ninguém vai construir sonho com ídolo, com coisas roubando a adoração a Deus, Pai. Coloca por terra hoje, em nome de Jesus. Espírito Santo, abaixa essa avareza e venha o tesouro de número 8 aqui hoje, da generosidade. Em nome de Jesus, Pai. Levanta pessoas generosas, pessoas que honram, porque quando eu honro meu irmão, eu estou honrando a Deus, porque Mateus 10 diz isso. Quem der um copo de água fria, ainda que um copo de água fria para um dos meus pequeninos fez para mim. Jesus falou, Bispa Nivalda, toda vez que você fizer para alguém, você fez para mim. Toda vez que você orar por alguém, você fez para mim. Toda vez que você pregar a palavra, você fez para mim. Oh, glória a Deus, aleluia. Entende aí? Toda vez que você fizer algo por alguém nessa terra, você fez para Deus. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Jesus, pelos testemunhos. Obrigado por essas vidas. Todas essas pessoas são fiéis, Pai. Obrigado pelos pastores. Obrigado pelos nossos bispos que têm trabalhado incansavelmente, Senhor. Que têm posto a mão na obra. Oh, glória a Deus. Cura eles de todas e quaisquer enfermidades. Os intercessores sem fronteiras nos 4 cantos. Os missionários no campo, Senhor. Dá graça, Pai, a cada um. Eu te peço, Espírito Santo, vai na frente e repreende o valente, repreende no dia de hoje a enfermidade. Senhor, eu oro aqui, eu unjo, Senhor, essa pessoa que está enfermo, essa pessoa que está agora no pós-cirúrgico, essa pessoa que vai operar, temos muitas pessoas aqui que vai operar. Meu Deus, em nome de Jesus, guarda, abençoa, livra, protege de todo mal. Em nome de Jesus, receba sobre ti agora a bênção de Deus que enriquece, não acrescenta dores. Eu profetizo cliente, mais clientes. Você pegou 2, você vai pegar 10. Oh, recanta alabanasuri alabás. Eu profetizo a porta aberta, eu profetizo o aumento salarial, eu profetizo a causa na justiça. Eu profetizo as empresas aqui. Em nome de Jesus, as empresas que têm primícia no altar, que são dizimistas. Oh, recanta alabanás. Honra, Senhor. Honra com a vida dos teus filhos. De norte a sul, de leste a oeste, na missão Ásia, na missão África, na missão dos 4 cantos, tem outras missões também. Senhor, as igrejas no geral, os ministérios, Senhor. Oh, Espírito Santo, as casas, famílias, crianças, Pai. Oh, Deus, nós temos orado aqui pelas crianças, para o Senhor levantar pessoas. E nós já vemos a manifestação disso acontecendo, Pai. Nós precisamos cuidar das crianças. Levanta nos ministérios, Senhor. Pessoas que falam, bispo, eu vou doar um dia para ficar com as crianças. Levanta gente comprometida que ame, Senhor. Levanta no polo de Bauru, Pai. Ô, Senhor, no polo de Guarulhos, nas igrejas. As pessoas me falam, bispo, o departamento infantil é um ministério. Ô, meus irmãos, que Deus te deu, coloque aí. Ai, mas eu não gosto de criança. Irmãos, como é que alguém não gosta de criança? Alguém me explica isso? Pelo amor de Deus, em nome de Jesus, Pai. Ô, Senhor, coloca, Senhor.
Coloca sobre cada vida, sobre cada casa, sobre cada família. Nós vamos colher o fruto do penoso trabalho, como a palavra diz que o teu filho colheu. Nós somos o resultado de Jesus. Nós somos o resultado das súplicas e do clamor, da entrega e do sacrifício, da morte e morte de cruz. Assim eu consagro a água. Você vai tomar essa água aí, não é a água, mas é a tua fé. Viu? É a tua fé, irmãos. Porque eu falo uma coisa para você, hein? A gente está num tempo de exposição. A gente está num tempo do que é ou do que não é, irmãos. Pega a visão, pega a palavra e vamos juntos, em nome de Jesus. Eu oro e eu te abençoo de um dia de hoje.